A esta altura já deves ter percebido que a importância da família na vida de qualquer pessoa é um facto indiscutível. Ninguém consegue sobreviver sozinho. O ser humano necessita de pertencer a um grupo, necessita de sentir-se cuidado e desejado, amado, acolhido e protegido, aceito e valorizado. Estas são necessidades essenciais de qualquer ser humano. Não são desejos, nem tampouco caprichos. São necessidades essenciais. Necessidades que são, ou deveriam ser, asseguradas pela família. Para mim, a família deve ser esse lugar. Um lugar de segurança, de abrigo, de identificação, de confiança, de liberdade. Um lugar onde o amor nunca acaba. Afinal, é na família que aprendemos a ser. É como família que vamos descobrindo, construindo a nossa identidade. É na família que aprendemos os valores familiares que serão a base e o fundamento dos nossos valores de vida. A família é responsável pela sobrevivência física e psíquica das crianças, constituindo-se no primeiro grupo de mediação da criança com a sociedade. É na família que ocorrem as primeiras aprendizagens. Aprendem-se hábitos, costumes, aprendem-se costumes da cultura, da língua, da identidade cultural e religiosa, enfim, todas as ferramentas necessárias para que a apropriação do mundo seja realizada. Pelo menos, mais uma vez, é assim que deveria ser. A família é a unidade básica de crescimento e experiência, de desempenho ou falha. É também a unidade básica de doença e saúde. Por isso, para falar de parentalidade, é preciso antes entendermos um pouco mais sobre família, a chamada célula máter da sociedade, célula-mãe. Assim, hoje vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que é isto de ser família, sobre o que é um sistema familiar. Vamos falar sobre a arquitetura familiar. Afinal, como é que se forma uma família? Bom, a certa altura da nossa vida, decidimos sair da nossa família de origem e constituir a nossa própria família, não é? O nosso próprio sistema familiar, eventualmente com outra pessoa. Só que nós não deixamos de ser quem somos. Ou seja, assim como eu, o meu parceiro, a pessoa com quem eu vou dar início a essa nova família, também veio de uma família de origem, não é? Ou seja, que significa que ele traz com ele uma programação, um sistema de crenças, de valores, uma forma de ser e de estar, de amar, de se relacionar, não é? Ou seja, padrões de relacionamento e padrões de comportamento. Exatamente como eu. Portanto, temos duas pessoas diferentes, que até podem ter valores parecidos, idênticos, mas que têm vivências, têm histórias de vida, têm percepções e programações diferentes. Portanto, ambos, levam essas programações, esses padrões pessoais, não é? Que alguns são conscientes, outros muitos inconscientes, para o novo sistema familiar que criam juntos. E por isso dizemos
que a família se constitui num ambiente complexo, com diferentes configurações. Ora, dentro deste novo sistema familiar, existe um subsistema que chamamos o marital, que é formado pelo casal. É nele que o casal se vai relacionar, vai fazer compromissos, ajustar a forma como vivem juntos. São definidos limites que protegem o casal, não é? Ajudando a estabelecer novos padrões de relação, de comunicação. Criam-se acordos e dinâmicas saudáveis, não é? Com papéis definidos para que este sistema possa funcionar. São definidos valores, a missão, o propósito da vida a dois, não é? O ideal. Portanto, este primeiro passo, este primeiro subsistema que surge, que é o marital, é, no fundo, um tempo de transformação, de mudança, de treino, não é? De adaptação, que implica dedicação, cuidado, atenção, não é? Porque este sistema é, assim, o alicerce do sistema familiar, não é? Então, se este sistema marital não é fortalecido, não, as bases do sistema familiar ficam frágeis, não é? Como uma árvore que não desenvolve as raízes e que, portanto, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, estruturalmente, não vai ter capacidade de se aguentar. Ora, a par desta dinâmica interna do próprio sistema familiar que está a ser construído, não é? Existe depois todo um contexto exterior, um contexto social, cultural, histórico, económico, que afeta, não é? Que interage com o sistema familiar. Afinal, o sistema familiar não é algo que esteja isolado, não é? Ele está inserido em algo maior, numa sociedade, numa comunidade, num país, no mundo, não é? Portanto, é algo que não é estático, que está em constante movimento, sujeito ao meio envolvente. Portanto, ele é altamente dinâmico, até porque, quanto mais não seja, ele é formado por dois seres humanos com toda a sua emocionalidade. Ora, quando os filhos nascem, nasce também um novo subsistema dentro do sistema familiar, a que chamamos sistema parental. Dentro desse sistema, os pais vão se relacionar com este novo ser que chega, não é? E que passa a fazer parte da família. E aqui aproveito para te trazer e explicar os conceitos de relacionamentos em díade e em tríade. O que é que isto significa? Então, dentro do sistema parental, nós temos relacionamentos em díade, que, por exemplo, a mãe com o filho e o pai com o filho, ou seja, de 2 para 2. E depois em tríade, ou seja, a mãe e o pai com o filho, juntos. Destas relações, deste relacionamento e de toda a dinâmica que se vive dentro desse sistema, cria-se todo o universo da criança. Não é? O que ela acreditará, as suas crenças, os comportamentos que ela pode ou não ter, os vínculos, a segurança, no fundo, a visão que ela tem de si mesma e do mundo. Explicando de forma mais simples, digamos que quando uma criança nasce é como se fosse uma página em branco, não é? Todos nós nascemos bons, cheios de potencial, cheios de autoestima, confiança, curiosidade. Mas depois somos inseridos num ambiente, não é? No tal sistema familiar, onde já existem crenças, princípios, regras, padrões, modelos de funcionamento,
não é? Tudo isto já existe, já está estabelecido. E tudo isto vai condicionar e afetar aquela criança, não é? Ou seja, isto funciona para o bem e para o mal. O que te estou a tentar dizer é que interiorizar padrões familiares é inevitável. Toda a dinâmica da nossa família de origem está interiorizada em nós. Cada um de nós interiorizou uma série de crenças sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o que podemos fazer, sobre merecimento, sobre amor, sobre capacidade e incapacidade, sobre as emoções que sentimos, sobre o que é certo, o que é errado, enfim, sobre o mundo. Não sei se tens noção do que te vou dizer, mas durante a infância, desde o momento em que somos inseridos no sistema familiar a que pertencemos, fazemos de tudo, ainda que muitas vezes de forma inconsciente, para nos sentirmos amados pelas pessoas que compõem aquele sistema familiar, para nos sentirmos pertencentes àquela família, valorizados pelos nossos pais, pelos adultos de referência. E por isso, desde cedo, nós vamos nos adaptando e moldando ao ambiente e ao sistema que existe. É assim, à medida que vamos crescendo, que aprendemos que comportamentos são aceitáveis ou não são aceitáveis naquela família, naquele sistema. É assim que percebemos as nossas capacidades e as nossas incapacidades, o nosso valor. É também assim que construímos as nossas crenças, que podem ser a nosso favor, e assim são chamadas crenças impulsionadoras, ou não, não é? Podem não ser a nosso favor e aí limitam-nos. Também é assim, mais tarde, lá pela altura da adolescência, vamos partir em busca daquela que será a nossa identidade, não é? Vamos buscar o nosso propósito, a nossa missão. Só que alguns de nós vão para ambientes que não são favoráveis, que não são estruturados, ou seja, alguns vão para ambientes e famílias ditas estruturadas, saudáveis, ou seja, com relacionamentos saudáveis, outros nem por isso. Todos nós nascemos com talentos, com forças, com virtudes únicas. Mas nem todos temos a sorte de estar em ambientes e com pessoas que valorizem ou aceitem as nossas características únicas, aquilo que fazemos bem naturalmente, sem esforço. Na verdade, frequentemente, muitas pessoas acabam por se anular e por se desconectarem de si próprias para poderem sentir-se amadas, aceites e valorizadas na sua família, pelas suas pessoas. É assim também que criamos as muitas máscaras, as personagens, hábitos, comportamentos, não é? que nos ajudam a sobreviver e a prosperar. Coisas que temos em nós que muitas vezes até nem acrescentam nada, mas que estão lá por alguma razão. E eu estou a falar tudo isto para que possas entender que nada em ti está aí por acaso. Tu és o resultado da tua história, do teu sistema familiar. Mas atenção, isso não significa que tenhas de ficar aprisionado a esses modelos. Podemos sempre fazer diferente. Mas para isso, temos de ter consciência destas coisas. É tendo consciência destas coisas, destas dinâmicas, que compreendemos o porquê das coisas.
E essa compreensão leva-nos à aceitação de nós próprios. Só assim é possível aceitar, integrar a nossa história, fazer as pazes com a nossa história, com as nossas dores e escolher fazer diferente. O que queremos para nós e para a nossa família. Aquilo que faz sentido no nosso sistema familiar. Não porque alguém nos disse que era melhor ser assim, não porque está na moda ser assim ou assado, mas porque de facto nós temos consciência do que queremos no nosso sistema familiar. Nós temos noção, nós sabemos a missão, o propósito, nós sabemos os valores que queremos seguir, não é? O nosso código de honra, o nosso código de conduta. Faz sentido, certo? Mas calma, esta arquitetura, este sistema familiar pode ficar ainda mais complexo com a chegada dos irmãos, por exemplo. Quando chega outro filho, outros filhos, a cada filho que chega, não é? Surge um novo sistema ou subsistema, não é? Forma-se, que é o fraternal. Ou seja, novas relações dentro do sistema familiar começam a estabelecer-se e a desenvolver-se, é? Entre os irmãos e entre os irmãos e os pais. E mais uma vez, é? Temos aqui os relacionamentos em díade, em tríades, tudo, não é? Um irmão com um irmão, outro irmão com outro irmão, o pai ou a mãe com cada um dos filhos individualmente, o pai, a mãe e os filhos todos juntos, enfim, não é? São muitos os relacionamentos. E aqui aproveito para te dizer que é importante entendermos que, enquanto pais, temos um papel fundamental no que respeita à forma como a relação entre os irmãos é solidificada. Portanto, dentro do sistema familiar existem pessoas diferentes, únicas, que têm os seus desejos, que têm as suas necessidades e que têm a sua própria percepção. No entanto, cada membro da família precisa sentir-se pertencente àquele sistema. Precisa sentir-se amado, valorizado. E quando isso não acontece, as famílias sofrem. Muitas vezes o que está na base do desencontro, dos conflitos, dos desafios, daquelas coisas, não é, que nos trazem tanto mal-estar no dia a dia, é esta falta de não se sentir visto, amado, pertencente, valorizado. É quando, de alguma forma, nós pais não conseguimos atender a estas necessidades básicas. Surgem os desequilíbrios. Mas isso será tema para um outro áudio. Hoje, e para finalizar, gostava que ficasses com 3 certezas essenciais. Primeira, são as relações dentro do sistema familiar que fornecem a chave para o crescimento e o bem-estar do mesmo. Podemos dizer que o que dá ritmo a uma família são os relacionamentos e a linguagem dessa família. Este sentimento de pertencer a uma família envolve afeto, vínculo e reciprocidade, ou seja, relação. Segunda certeza, a base do núcleo familiar, o pilar, os pilares, os alicerces, somos nós, pais. É por meio dos pais que o sistema familiar funciona,
ou não funciona. O que determina o funcionamento deste sistema familiar são os valores, o propósito, as regras que são definidas e são defendidas e são ensinadas pelos pais. Terceira e última certeza essencial: o sistema familiar comporta-se como um todo coeso. Isto significa que a mudança de uma parte altera todas as outras partes e todo o sistema. O desequilíbrio num automaticamente afeta todas as outras partes. Mas isto também falaremos melhor num outro áudio. Hoje ficamos por aqui. Também hoje convido a que ouças novamente este áudio, porque se é a primeira vez que ouves estas coisas, talvez seja um pouco complexo, talvez seja muito para assimilar, não é? São coisas que convidam a uma reflexão mais profunda. Então, mais uma vez, ouve, deixa que as palavras entrem aí, deixa que elas se ponham à vontade, percebe o que mexe, o que não mexe, o que ressoa e tem esta disponibilidade para ouvir, ainda que sejam coisas que talvez sejam estranhas ou que nunca tenhas pensado nelas. Fica bem? Até à próxima.